Essa primeira aula, que tem relação com estrutura e função do sistema respiratório, ela foi subdividida em duas partes para poder diminuir um pouco o tamanho das aulas e facilitar a possibilidade de vocês assistirem e também a compreensão e o entendimento dessa disciplina. Então, nós vamos ver agora, nesta gravação, a primeira parte da aula. A referência bibliográfica que vocês devem usar para aprofundar o conhecimento de vocês sobre essa aula é o capítulo 20 do Bani-Levi, de Fisiologia, a 7ª edição, publicada no ano de 2018. Este material está disponível, este livro está disponível na minha biblioteca virtual aqui da universidade, da UFEXPA, e foi acessado agora em outubro de 2020. E este material, eu gostaria de salientar, este material é de uso didático, exclusivo para os alunos das disciplinas de Fisiologia da UFEXPA, sem fins lucrativos. E também que todos os direitos autorais reservados para a editora e para os autores do livro citado. Inicialmente, eu gostaria de identificar componentes superiores e inferiores do sistema respiratório, comparar e contrastar as funções das vias aéreas, condutoras e dos componentes da unidade respiratória, explicar as relações anatômicas da membrana alvéolo-capilar e a relação entre a ventilação e a perfusão pulmonares, explicar a inervação dos músculos da ventilação e a inervação das demais estruturas do sistema respiratório também, comparar e contrastar os efeitos da estimulação dos sistemas nervoso parasimpático e do sistema simpático sobre o sistema respiratório, e também a parte final dessa primeira aula, na sua segunda parte, será então de explicar as funções da surfactante. Então, no decorrer dos próximos minutos, nós vamos discutir aspectos importantes relacionados e que vão trazer sustentação e embasamento para vocês poderem entender e também explicar essas diferentes questões. Na primeira parte, como eu disse para vocês dessa aula, nós vamos nos ater a explicar as 3 primeiras questões, tá? As relações anatômicas, a comparação das funções das vias aéreas condutoras e da unidade respiratória, e também explicar as relações anatômicas da membrana alvéolo-capilar. Então, esses são os 3 grandes objetivos dessa primeira parte dessa aula, que foi subdividida em 2 partes, como vocês verão agora na primeira parte, e em seguida a segunda parte também vai ser apresentada para vocês. Primeiro, um comentário importante sobre a divisão das vias aéreas. Nós podemos dividir as nossas vias aéreas em vias aéreas superiores, que são aqui representadas, então, e iniciam na entrada das narinas, aqui no início da cavidade nasal, das narinas, percorrem toda essa cavidade nasal, passam lá atrás da cavidade nasal por uma estrutura chamada de nasofaringe, que fica acima do palato mole, uma estrutura da via aérea que se comunica com a cavidade oral e por isso é chamada de orofaringe. E após a orofaringe, então, a via aérea se direciona para a região anterior do pescoço, para a região cervical anterior. E uma outra estrutura pode ser identificada, que é o que a gente chama de laringe. A laringe são onde ficam localizadas as pregas vocais ou as cordas vocais. Então, até aqui, laringe, pregas vocais, é o que nós chamamos de vias aéreas superiores, tá? Então, de novo, desde a entrada do ar nas narinas até a chegada do ar aqui nas pregas vocais, essa região é denominada de via aérea superior ou de vias aéreas superiores. Depois das pregas vocais, então, inicia a traqueia, e a traqueia, então, representa já o início da via aérea inferior. A via aérea inferior, então, é composta pela traqueia,
pelos brônquios fontes, né, direito e esquerdo, pelos brônquios lobares, cada lobo do pulmão tem um brônquio principal. Depois, essa divisão dos brônquios lobares vai formar os brônquios segmentares e os brônquios subsegmentares. Então, toda essa região é constituída de via aérea inferior. Depois dos brônquios subsegmentares, nós temos então a presença dos bronquíolos, a presença dos bronquíolos respiratórios, os ductos alveolares, extremidade mais distal do sistema respiratório, nós vamos encontrar então as estruturas que nós chamamos de alvéolos. Dentro dessa subdivisão, então, retomando, até as pregas vocais via aérea superior, das pregas vocais até o alvéolo via aérea inferior. Essa via aérea inferior também, em alguns livros, textos, ela acaba sendo subdividida em via aérea central e via aérea periférica, onde a via aérea central é mais associada com a traqueia, os brônquios fonte e os grandes brônquios, e a via aérea periférica é mais associada com os bronquíolos respiratórios e os ductos e sacos alveolares e os próprios alvéolos. Qual o papel, né, dessa via aérea superior com relação ao sistema respiratório? Então, a próxima imagem nos permite aumentar um pouquinho o tamanho dessa via aérea superior, onde de novo nós identificamos, né, as narinas, a entrada do ar, e nós identificamos aqui algumas estruturas anatômicas que são importantes para o sistema respiratório. Então nós podemos identificar aqui as conchas nasais, que são 3. Concha nasal superior, que é esta aqui, concha nasal média, que é esta segunda aqui, e a concha nasal inferior, que é esta terceira aqui. Essas conchas nasais, na verdade, elas são protuberâncias cartilaginosas ou ósseas que acabam invadindo o interior da via aérea superior. E quando o ar entra, né, durante a fase inspiratória, ele acaba se chocando com essas protuberâncias e assume um caráter de turbulência. Então, o fluxo na via aérea superior sempre vai ser um fluxo de ar turbulento em função da existência dessas estruturas anatômicas que acabam facilitando a geração de fluxo turbulento, e também em relação ao pequeno diâmetro da via aérea superior comparado com as vias aéreas mais periféricas, que tem um diâmetro maior e que tem uma área de secção transversa maior. Então, essas duas características fazem com que o ar seja turbulento. Essa presença de turbulência no ar acaba fazendo com que algumas partículas que nós inalamos com o ar, dependendo da poluição atmosférica, se choquem também com essas estruturas. E o fato dessas partículas, principalmente as partículas maiores, se chocarem com essas estruturas, faz com que a via aérea superior, de certa forma, funcione como um filtro de ar ou como um filtro para o ar que vai para as vias aéreas inferiores. Então é importante essas estruturas, ou a presença dessas estruturas, que elas têm um papel como filtro também desse ar que vai entrar no sistema respiratório e vai chegar na via aérea inferior. Outra questão que é importante também chamar atenção aqui nesse momento para vocês é que nas narinas, né, nessas conchas nasais principalmente, se encontram os ósteos, né, de abertura dos seios da face. Então, do seio maxilar. Então aqui, por exemplo, está mostrando na concha média o ósteo de abertura do seio maxilar. Aqui na concha superior, o ósteo de abertura do seio etmoide, e aqui também os outros ósteos, mostrando então que essa estrutura é importante. Qual é o papel desses ósteos e da abertura desses seios na via aérea superior? Se vocês lembram, né, na imagem radiológica, nós podemos identificar nos seios da face que eles são preenchidos por uma certa camada de líquido no seu interior, né? Aqui está mostrando então os seios, e também eles são preenchidos por ar no seu interior. Esses ósteos são importantes porque, né, eles permitem que o líquido que ocupa esses seios ele seja frequentemente ou constantemente modificado, né? Renovado. Também o ar que ocupa esses seios é constantemente modificado e renovado pela presença desses ósteos que liberam então o líquido e o ar
do interior dos seios da face para a via aérea superior. Numa situação de edema dessa mucosa nasal ou da via aérea superior, nós podemos ter uma diminuição da abertura desses ósseos ou até mesmo uma obstrução desses ósseos. E se isso acontece, por exemplo, nas doenças alérgicas como na rinite, que estão associadas com a presença de edema da mucosa nasal, pode haver o fechamento completo desses ósseos. Se houver o fechamento completo desses ósseos, pode haver então o acúmulo de líquido e de ar nos seios da face, e esse acúmulo de líquido sem essa possibilidade de renovação desse líquido pode propiciar ao desenvolvimento de culturas e o desenvolvimento de infecções dos seios da face, que são as chamadas sinusites. Então, geralmente, quem tem doença alérgica, como a rinite, e que tem frequentemente edema da mucosa nasal por causa da doença alérgica, pode ter associado com isso o desenvolvimento de doenças dos seios da face, como as sinusites, que são infecções, né, que acabam acometendo os seios da face. Então é muito comum encontrar esses pacientes ou nesses pacientes com alergia ou com rinite a presença também de sinusites, por causa dessas alterações da mucosa. Uma outra questão que é importante também comentar aqui sobre a via aérea superior é que na mucosa das narinas se encontram então os receptores do olfato, né, que são importantes para a percepção dos diferentes odores que nós temos a capacidade de perceber com relação aos diferentes componentes químicos e os diferentes receptores. Então também encontram-se, né, nas narinas esses receptores do olfato. Então é importante chamar atenção para esses aspectos da função e da participação da via aérea superior. Em termos gerais, o papel da via aérea superior, a gente já comentou um pouco sobre isso, é de promover a passagem do ar, promover então a filtragem desse ar, principalmente com relação às partículas maiores, e também como essa mucosa é ricamente vascularizada, ela vai promover o aquecimento e a umidificação desse ar. Então, 3 papéis importantes da via aérea superior: filtrar o ar, aquecer o ar e promover a umidificação desse ar. Então essas vias aéreas vão acabar tendo esse papel importante, além de conduzir, evidentemente, o ar para as vias aéreas inferiores e assim por diante, e até que esse ar chegue então nas áreas de troca gasosa, que nós vamos ver nos próximos slides, tá bom? Bom, revisando um pouco da anatomia ou da topografia do pulmão, essa aqui então é uma imagem interessante que nos mostra, né, a visão anterior do pulmão direito aqui e do pulmão esquerdo aqui. Como vocês sabem, lá da anatomia, o pulmão direito tem 3 lobos. Tem o lobo superior, né, tem o lobo médio e tem o lobo inferior. Cada um desses lobos tem diferentes segmentos, né? Então, é importante identificar que esses lobos têm os segmentos. E os segmentos são a estrutura anatômica do pulmão, né? Então, isso para o pulmão direito. Já o pulmão esquerdo, que está mostrando deste lado aqui, somente tem o lobo superior, a língula, que é uma atrofia do lobo médio. Então, tem uma pequena porção do pulmão esquerdo, que se chama língula, que é um resquício do lobo médio, e o lobo inferior. Nós não temos lobo médio no pulmão esquerdo porque grande parte da área, né, do mediastino é ocupada pela presença do coração e de outras estruturas do sistema cardiovascular. Então, acabou que o pulmão esquerdo tem somente 2 lobos e um resquício do lobo médio, que é a língula. E aqui também a mesma percepção da visão posterior do pulmão. Então, de novo, aqui o lobo superior do pulmão esquerdo, tá? Que é essa estrutura aqui, separada pela fissura oblíqua, que vocês estão vendo aqui, tá? E o lobo inferior do pulmão esquerdo também aqui com os diferentes segmentos. Aqui, o pulmão direito, então, o lobo superior, pela fissura oblíqua, pela fissura horizontal, que está sendo mostrada aqui, e o lobo inferior, que está sendo mostrado aqui, e não está mostrando aqui, no caso, o lobo médio, porque ele fica localizado bem nessa região anterior do pulmão,
Tá? Então essa é a visão da anatomia dos pulmões na árvore do sistema respiratório. E olhando, e se a gente retirar o parênquima pulmonar, a gente identifica então claramente a traqueia aqui, que é o início da via aérea inferior, como a gente já comentou, o brônquio-fonte direito, o brônquio-fonte esquerdo, com os seus brônquios lobares, né, do lobo superior, da língula, do lobo inferior, no caso do pulmão esquerdo, ou o brônquio do lobo superior do pulmão direito, o brônquio do lobo médio do pulmão direito e o brônquio do lobo inferior, né, do pulmão direito, tá? E os brônquios lobares se dividem em brônquios segmentares e assim por diante. Então, só para ter uma percepção da árvore traqueobrônquica também sem a presença do parênquima pulmonar. Essa é uma imagem que eu gosto de trazer para vocês porque a partir da sua análise nós podemos identificar alguns aspectos importantes que são fundamentais para o funcionamento ou para o bom funcionamento do sistema respiratório. Primeiro aqui nessa região central você pode observar aqui a traqueia de novo. Aqui é um corte um pouco mais profundo, então mostra já o interior do esôfago e depois aqui o corte volta a ser superficial, mostrando novamente então a traqueia. E vocês podem observar aqui, do ponto de vista anatômico, a divisão da traqueia em brônquio-fonte direito e brônquio-fonte esquerdo. Essa região aqui, onde a traqueia se bifurca nos dois brônquios-fontes, é chamada de carina. Ela é uma referência anatômica importante na imagem de tórax, porque, por exemplo, naqueles pacientes que precisam de ventilação mecânica e por causa disso precisam ser entubados, o tubo orotraqueal, o nasotraqueal, a carena é um ponto importante porque a boa localização da extremidade distal do tubo orotraqueal, ela tem que ficar 2 a 3 centímetros acima dessa bifurcação da carena. Caso a extremidade distal do tubo orotraqueal fique muito próxima da carena, ela pode produzir uma que chama de intubação seletiva, né, ou do pulmão direito ou do pulmão esquerdo e, consequentemente, dificultar a ventilação dos dois pulmões e talvez fazer ventilação seletiva maior de um pulmão ou de outro pulmão. Então a carena é uma importante referência anatômica naqueles pacientes que estão entubados e que têm intubação orotraqueal. Então esse é um aspecto bem interessante da gente já começar a perceber e gravar. Além disso, a gente pode observar aqui a estrutura do parênquima pulmonar. Então vocês estão vendo aqui tudo isso aqui é parênquima de pulmão direito aqui, e tudo isso aqui é parênquima, né, de pulmão esquerdo. Aqui no centro tem a área cardíaca, então dá para identificar aqui o átrio esquerdo, as grandes veias pulmonares e assim por diante, e algumas outras estruturas cardiovasculares, mas que não nos interessam muito nesse momento. Mas eu queria retomar aqui algumas coisas com relação à estrutura do sistema respiratório. Então olhem aqui, pessoal. Vocês estão vendo que aqui, muito próxima ao gradil costal, tem uma delgada camada mais espessa de um tecido que a gente chama de pleura. Então, essa porção da pleura aqui, ela tem dois folhetos. Essa porção da pleura aqui é chamada de pleura parietal, que ela está em contato muito próximo com as costelas, ou com o gradil costal. Então, dá para identificar ela aqui, dá para identificar ela aqui também, estão vendo? Essa camada mais espessa, e ela vai contornando todo o sistema respiratório até chegar aqui na base do pulmão, dos dois lados. Além disso, nós também podemos identificar aqui, dá para vocês verem, um segundo folheto que está muito próximo do parênquima pulmonar. Então, vocês podem identificar aqui bem claramente, aqui embaixo também, dá para identificar bem claramente esse folheto delgado da pleura, e essa pleura é a chamada pleura visceral, que está em contato direto com o parênquima pulmonar. E entre esses dois folhetos da pleura, nós temos o que a gente chama de espaço pleural, e aqui no caso está sendo identificado por essa área mais escura, né, da ressonância magnética. Esse espaço pleural ele é muito importante porque ele é preenchido por uma camada de líquido que serve como lubrificante para o deslizamento entre essas duas pleuras, a visceral
e a parietal, e isso ajuda ou facilita a expansão pulmonar durante a fase inspiratória, por exemplo. Nós podemos ter alterações importantes desse espaço pleural em diferentes situações, em diferentes doenças. Por exemplo, se eu tenho um acúmulo de líquido maior nesse espaço do que o normal, eu posso ter uma compressão do parênquima pulmonar em função do acúmulo desse líquido, numa situação que nós chamamos de derrame pleural. Então, a presença de líquido excessivo nesse espaço pleural forma o que a gente chama de derrame pleural. E isso dificulta a respiração porque acaba comprimindo o parênquima pulmonar e acaba dificultando a entrada de ar durante a fase inspiratória, tanto de um ou de outro pulmão. E essa dificuldade vai ser maior quanto maior for o volume de líquido que acumula aqui. Também pode acontecer, né, nesse espaço pleural a entrada de ar, né? E quando o ar, porque normalmente não tem ar aqui nesse espaço, somente uma pequena camada, uma pequena quantidade de líquido. Quando o ar invade o espaço pleural, nós temos uma situação também que é chamada de pneumotórax. E o pneumotórax ele pode ser causado por diferentes causas, ou pode haver ruptura do parênquima pulmonar e a passagem de ar do alvéolo para o interior desse espaço. E ele, depois que ele entrou no espaço pleural, ele dificilmente é removido, então ele vai acumulando no espaço pleural e isso vai gerando também uma compressão do parênquima pulmonar. Dependendo da quantidade de ar que acumula aqui, nós vamos ter uma dificuldade muito grande de manter a ventilação espontânea. Ou então ele pode também acontecer quando tem uma perfuração externa aqui da parede torácica por ferimento com arma branca, por exemplo, né? A abertura da parede torácica permite a comunicação da atmosfera, né, ou do ar atmosférico com o espaço pleural, que geralmente tem uma pressão subatmosférica. Então, quando tem uma abertura da cavidade torácica, por exemplo, da parede torácica, há uma grande entrada de ar, gerando também um acúmulo de ar nesse espaço pleural que vai comprimir o parênquima pulmonar e vai dificultar, então, a entrada de ar pela via aérea superior, pela traqueia, pelos brônquios, enfim. Então, essas duas situações podem caracterizar dificuldade respiratória, ou uma grande quantidade de líquido, no caso do derrame pleural, ou o acúmulo de ar também nesse espaço, que normalmente não existe ar nesse espaço, e somente líquido e uma pequena quantidade, então, o que a gente chama de pneumotórax. Outra questão importante que eu quero abordar com vocês, que nessa imagem também dá para discutir, dá para observar, é que vocês estão vendo aqui ó, que tem uma pequena e delgada, fina camada muscular, que é o diafragma, que é o principal músculo da respiração. E vocês estão vendo aqui que existe uma forma de abóboda ou de cúpula, né, do diafragma aqui no hemidiafragma direito e aqui também da mesma forma no hemidiafragma esquerdo. O diafragma então ele tem uma forma de abóboda ou de cúpula. E aqui também vocês estão vendo de novo o espaço pleural, a pleura visceral junto ao pulmão e a pleura parietal junto ao diafragma. Aqui, logo abaixo do diafragma, vocês podem ver a presença de ar, mas aí já é no sistema digestório. É o fundo do estômago que está aqui e que tem uma pequena quantidade de ar no seu interior. Então, para vocês não confundirem quando forem olhar uma imagem de tórax, né, e identificarem exatamente o limite entre ar do pulmão e ar do sistema digestório. Aqui, no caso, dá bem para identificar. E aqui do outro lado, no lado direito, o que vocês podem observar? Uma estrutura mais maciça aqui embaixo, que é o fígado, né? E também dá para identificar que a hemicúpula direita é um pouco mais elevada se a gente comparar com a hemicúpula esquerda, por causa exatamente da presença do fígado que empurra a hemicúpula diafragmática direita para cima, em direção cefálica, em função da presença do fígado, que é um órgão maciço aqui no interior da cavidade abdominal. Na situação da presença, por exemplo, de hepatomegalia, né, que como acontece na cirrose, né, ou em outras situações, esse diafragma direito, ou a hemicúpula direita, pode estar mais elevado ainda, porque o fígado normalmente comprime ou empurra o diafragma para cima, e isso pode também, quando o fígado aumenta muito de tamanho, a causar dificuldade na expansão, principalmente do lobo inferior do pulmão direito. Então, esses critérios são importantes para a gente poder já ir identificando as estruturas que fazem parte do sistema respiratório e o seu papel no bom funcionamento do sistema respiratório e para a fisiologia também do sistema respiratório, ok? Bom, a gente pode
a partir da primeira divisão da via aérea, que são os brônquios, né? Ou então a partir da traqueia, considerada a divisão zero, contar o número de bifurcações ou de divisões que a via aérea apresenta. Então, da traqueia, que é a divisão zero, para os brônquios fontes, que é a primeira divisão, até mais ou menos a 16ª subdivisão de via aérea, não existe troca gasosa, ou seja, esse espaço todo, juntamente com o que a gente já comentou da via aérea superior, é responsável basicamente pela condução, pela filtragem, pela umidificação e pelo aquecimento do ar que vai chegar nas áreas mais periféricas da via aérea inferior. Então, até aqui, a 16ª subdivisão, não há troca gasosa, então a gente chama essa região toda de área de condução, ou via aéreas de condução, que são importantes, então, para a preparação e ambientação do ar inalado para uma boa troca gasosa. Também, do ponto de vista fisiológico, esse espaço aqui todo é conhecido como espaço morto anatômico, porque não há troca gasosa, não há a principal função do sistema respiratório, que é a troca gasosa, não acontece até a 16ª subdivisão. Geralmente, se a gente pegar o nosso volume de ar corrente, que a gente vai definir mais adiante o que é volume de ar corrente, 1/3 do volume de ar corrente fica no espaço morto anatômico, então não faz parte da troca gasosa, enquanto 2/3 vão adiante e acabam então chegando nas vias aéreas mais periféricas, que é onde tem os alvéolos, onde há troca gasosa. Então aqui está mostrando o que a gente chama de unidade respiratória, que é a partir da 17ª subdivisão dos bronquíolos. Nós já temos então a presença de estruturas alveolares na parede dos bronquíolos, e esses bronquíolos são chamados de bronquíolos respiratórios, aqui no caso de primeira geração, de segunda geração e de terceira geração. Então nós temos 3 gerações de bronquíolos respiratórios que já têm a possibilidade de fazer troca gasosa porque tem estruturas alveolares na sua composição. Indo mais adiante, nós temos então os ductos alveolares, que aí aumentam ainda mais o número de alvéolos. Nós temos então diferentes estruturas que são chamadas ductos alveolares, e mais lá na periferia, na 23ª subdivisão da via aérea, em torno disso nós temos então os alvéolos ou os sacos alveolares. Então, da 17ª até a 23ª subdivisão, nós encontramos o que a gente chama de unidade respiratória, que é onde acontece a principal função do sistema respiratório, que é promover a troca gasosa, ou seja, captar oxigênio e eliminar CO2, né, para poder manter o metabolismo periférico adequado no nosso sistema respiratório. Indo adiante, eu gostaria de aprofundar um pouco, né, e entender e mostrar para vocês como que acontece, né, a formação do epitélio do sistema respiratório. Então, se a gente pegar as vias aéreas mais centrais, nós temos a camada mais próxima da via aérea, que vocês estão vendo aqui, representada por essa linha contínua, uma camada de muco. Então, sempre existe uma certa camada de muco depositada no interior da via aérea. E logo abaixo dessa camada de muco, nós temos então a presença de células epiteliais, que são caracterizadas pela presença de cílios na sua membrana apical. Então, esses cílios são importantes para um mecanismo de proteção da via aérea. Então, essas células são chamadas células ciliadas. Juntamente dessas células ciliadas, nós temos células não ciliadas, que são as células caliciformes, também conhecidas como células produtoras de muco. Então, há uma célula que não é ciliada e é produtora de muco aqui nas vias aéreas de maior calibre, como vocês estão observando aqui. Logo abaixo dessa camada superior, né, de células epiteliais, nós temos uma membrana basal que sustenta essas células, e abaixo dessa membrana basal nós temos a presença então de glândulas mucosas, que também, junto com as células caliciformes, vão ser importantes para produzir e transportar esse muco para a camada de muco que fica sobre os cílios das células ciliadas. Então, há esse acúmulo de muco por essas glândulas que produzem muco e pelas células caliciformes. Essas glândulas estão presentes somente, e as próprias células caliciformes estão presentes nas grandes vias aéreas. Na periferia elas já desaparecem, então vocês estão vendo aqui, não tem mais célula mucosa e também não tem mais célula caliciforme, praticamente só ficam
células ciliadas, que é uma diferença entre as grandes vias aéreas e as menores vias aéreas, ainda de condução, ainda não os bronquíolos, né, onde não há troca gasosa ainda. Então, antes da 16ª, da 17ª subdivisão, é isso aqui. Outra característica e outro componente importante das vias aéreas maiores é a presença de uma camada de músculo liso, que vocês estão vendo aqui, né? São células musculares lisas que são importantes porque elas podem aumentar o seu grau de contração e diminuir o diâmetro da via aérea, causando um processo que a gente chama de broncoconstrição, ou então relaxar e aumentar o tamanho da via aérea, né? Relacionado a um processo que a gente chama de broncodilatação. Depois a gente vai ver os mecanismos que determinam o grau de contração ou o grau de relaxamento dessa musculatura lisa e a influência que ela tem sobre o nível, né, o diâmetro da via aérea. Então é importante o músculo liso porque determina o diâmetro da via aérea. E mais profundamente nessa região epitelial nós temos uma presença de anéis cartilaginosos também somente nas grandes vias aéreas como traqueia, brônquios, fontes, brônquios segmentares e também brônquios subsegmentares. Nos bronquíolos ou nas menores vias aéreas já não tem mais cartilagem. E essa cartilagem que está presente aqui, ela é importante porque ela dá sustentação para manter a via aérea aberta, principalmente durante a fase expiratória, que é quando tem uma grande compressão externa pela retração do parênquima pulmonar sobre as grandes vias aéreas, tem uma alta compressão externa. E essa compressão externa poderia, sim, colabar vias aéreas maiores se não tivesse essa sustentação cartilaginosa. Então, esses anéis de cartilagem que estão presentes nas grandes vias aéreas são muito importantes para garantir a abertura da via aérea, principalmente durante a fase expiratória. E aqui, nas menores vias aéreas, já não tem mais essa sustentação cartilaginosa, então grandes compressões podem colabar essas pequenas vias aéreas e elas podem dificultar a saída do ar, principalmente durante a fase expiratória nas vias aéreas menores. Se nós formos mais adiante, já lá na área de troca gasosa, desculpem, nós temos então a ausência de músculo liso também, a ausência de glândulas, a membrana basal continua presente e aqui nós temos então, né, os capilares aqui embaixo e os alvéolos ali em cima. Então essa é a área de troca gasosa que é chamada de ácino ou também de unidade respiratória, que é a unidade fisiológica do sistema respiratório, é onde acontecem então as trocas gasosas, onde há a presença dos alvéolos. Então é importante a gente entender essas diferenças anatômicas e histológicas que apresentam-se nas diferentes porções, nas diferentes regiões do sistema respiratório e das nossas vias aéreas. E aqui embaixo só um corte transversal para ilustrar essas mesmas características morfológicas e anatômicas e histológicas do sistema respiratório, tá bom? Bom, lá na periferia, então, onde acontece a troca gasosa, existem os alvéolos. Aqui está uma imagem histológica mostrando, então, um bronquíolo terminal, que é o TB, que está aqui, um bronquíolo respiratório, que tem a presença de alvéolos na sua parede, o ducto alveolar e aqui, né, depois os alvéolos isoladamente, né, que são responsáveis pelas trocas gasosas. E aqui é um aumento maior dessa imagem histológica. Vocês podem observar que os alvéolos aqui, ó, aqui está um alvéolo, estão vendo? Aqui tem outro alvéolo, aqui tem outro alvéolo, aqui tem mais um aqui embaixo. Vocês podem observar que eles não têm um formato arredondado como é característica do alvéolo, porque essa é uma imagem histológica que foi fixada com algum reagente e quando se faz a fixação é normal que os alvéolos apresentem essa retração. Então, por isso que ele não está arredondado como normalmente ele se apresenta na via aérea. Mas é importante essa ampliação da imagem para poder identificar então aqui. Temos dois tipos de células que fazem parte da parede do epitélio alveolar, que são os pneumócitos do tipo 1, que são principalmente células de sustentação da via aérea, tá? E os pneumócitos do tipo 2, que estão aqui, que são as células, como nós vamos ver mais adiante, importantes porque são os pneumócitos do tipo 2 que são os produtores de uma substância chamada surfactante, que é muito importante para o bom funcionamento do sistema respiratório, que nós vamos ver mais adiante na segunda parte dessa aula. E também, né,
está mostrando um mastócito aqui, né, em função disso, e aqui os alvéolos. Então, mostrando a estrutura do ar, os capilares, né, e aqui o alvéolo do outro ar. Também é importante chamar a atenção, e aqui está mostrando um aumento maior de uma estrutura aqui. Então, aqui nós temos os pneumócitos do tipo 1 de novo, né? Aqui está mostrando, aqui seria o alvéolo, aqui embaixo outro alvéolo. Aqui, uma célula endotelial, então, identificando a presença dos capilares. E aqui um eritrócito, né, ou um glóbulo vermelho, passando aqui, né, por essa estrutura que se chama de membrana alvéolo-capilar, que é onde acontece então a troca entre o ar alveolar que está aqui e o sangue que está passando aqui dentro do capilar. E como vocês podem ver, em função do diâmetro desses capilares ser muito pequeno, as células passam uma atrás da outra, praticamente numa fila. Isso é importante para dar tempo suficiente para uma boa troca gasosa. Tem essa parte aqui que está mostrando, né, aqui seria a parede alveolar, aqui seria o endotélio, e essa parte aqui, mostrando por esse asterisco, é o interstício. Então você pode ver que, separando os capilares, nós temos uma região intersticial, que dependendo, em algumas regiões ela é maior porque tem deposição de elastina, por exemplo, aqui, ou mesmo de colágeno. Então isso são questões que aumentam ou diminuem o tamanho do interstício. Do ponto de vista prático, é importante a gente ter essa percepção, porque se aumentar muito o colágeno, se aumentar muito a elastina, pode haver uma separação muito grande do ar alveolar para o capilar, e isso dificultar a troca gasosa. Então essa é uma situação de alteração da quantidade de elastina, da quantidade de colágeno no parênquima pulmonar. Também pode haver edema de pulmão aqui, ou seja, o acúmulo de líquido no interstício. E se tem mais líquido nessa região intersticial, pode também haver o afastamento da parede alveolar para lá e do capilar para cá. Então, o edema intersticial pode também dificultar a função principal do sistema respiratório, que é a troca gasosa, porque acaba afastando o ar alveolar do sangue capilar, e então isso diminui a difusão e diminui a troca gasosa, como a gente vai ver mais adiante na aula específica sobre troca gasosa, sobre difusão, tá bom? Bom, essa é uma imagem que eu acho muito legal e muito interessante, porque vocês podem ver que do lado esquerdo é uma veia, né, que leva o sangue, que traz o sangue, é uma artéria que traz o sangue não oxigenado do coração direito para o pulmão e que se bifurca em vários capilares. Então aqui está a artéria se bifurcando em artérias menores e as artérias menores se bifurcando cada vez mais para formar os capilares. Então essa parte central aqui, em branco, que vocês estão vendo são os capilares alveolares, exatamente. É assim que se comporta, né, a nossa área de troca gasosa. E depois esses capilares acabam se unindo novamente para formar as vênulas, né, e para formar as veias, e cada vez as veias maiores que vão levar o sangue oxigenado, então, de volta para o coração e daí para a periferia. Então, nós podemos identificar a presença de veias aqui, os capilares nessa parte intermediária, os alvéolos, que são esses pontinhos em preto aqui que vocês estão vendo, então são alvéolos que estão preenchidos com ar no seu interior, e depois as artérias, tá bem? Então essa é a composição da unidade respiratória, desculpem. E se a gente pegar um adulto normal, né, com estatura normal, de mais ou menos 70 quilos e 1,70 m, 1,80 m, e nós pegarmos individualmente cada alvéolo, nós vamos ter uma área de troca gasosa de mais ou menos 70 a 80 metros quadrados. Então, sem dúvida nenhuma, a área do pulmão que está em contato com o meio ambiente é a maior do nosso organismo, porque nós temos 70 a 80 metros quadrados de área pulmonar em contato com o ar ambiente que entra no sistema respiratório através das vias aéreas superiores e é conduzido até então as vias aéreas inferiores, que é onde acontece a troca gasosa. Por isso também é muito comum a presença de infecção respiratória, porque sem dúvida nenhuma a membrana alvéolo capilar é a maior área de contato do nosso organismo com o ambiente externo e por isso está sujeita à presença de micro-organismos e o desenvolvimento de diferentes alterações associadas com a presença desses micro-organismos, então caracterizando as infecções do sistema respiratório, tá bom? Por causa dessa grande área de contato entre o ar ambiente e o nosso corpo.
E a membrana alvéolo capilar está sendo ilustrada aqui. Essa é uma imagem de microscopia eletrônica que mostra então aqui um alvéolo, aqui um outro alvéolo e aqui mais um alvéolo. E aqui outro capilar, e de novo mostrando ali então um eritrócito passando para entrar em contato com o ar alveolar dos alvéolos presentes e fazer a troca gasosa. Os capilares são bem estreitos e permite então a passagem de cada célula de uma única vez, de uma só vez. Nós temos aqui também, dá mais ou menos para identificar aqui, que existem entre alvéolos vizinhos comunicações. Essas comunicações entre alvéolos são chamadas de poros de Kuhn. E elas são importantes porque essa interdependência entre alvéolos possibilita com que o ar desse alvéolo aqui possa entrar ou ventilar o alvéolo vizinho. Então isso é importante para garantir que todos os alvéolos recebam uma boa quantidade de ar. Então uma parte da ventilação é essa ventilação que a gente chama de ventilação colateral, que é formada pelos poros de Kuhn, que são uniões ou passagens, na verdade, entre dois alvéolos. Nós temos um segundo tipo de ventilação colateral que é formada, não está mostrando aqui, mas que é formada pelos canais de Lampert, que promovem então a passagem de ar entre bronquíolos, né, que são unidades maiores do que os alvéolos. Então os canais de Lampert entre os bronquíolos promovem ventilação colateral e os poros de Kuhn entre os alvéolos também promovem ventilação colateral, para garantir então a presença de ar em quase todos os alvéolos. Outra característica fundamental e importante do sistema respiratório que a gente já comentou anteriormente é a presença daquelas células ciliadas, como eu disse para vocês lá, no epitélio alveolar, no epitélio da via aérea, tem células ciliadas. E essas células ciliadas, ou os cílios dessas células, apresentam movimentação contínua da periferia ou da via aérea periférica ou da via aérea inferior em direção à via aérea central, sempre. E essa movimentação desses cílios acaba então transportando esse muco que fica aprisionado na extremidade apical desses cílios, e dentro desse muco ficam geralmente também aprisionadas pequenas partículas de poluição, que dependendo da qualidade do ar que nós inalamos, vai ter mais ou menos partículas. Então, como na via aérea central ou na via aérea superior o fluxo é turbulento, uma grande quantidade de partículas poluentes acabam passando e são carregadas pelo ar. Conforme a via aérea vai se bifurcando para a periferia, como nós vimos anteriormente, tem até 23 subdivisões, o ar vai se redistribuindo nessas outras vias aéreas menores. E essa redistribuição do ar diminui muito a velocidade do ar. E essa diminuição da velocidade do ar permite que as partículas então se depositem nessa camada de muco que fica sobre as células ciliadas, sobre as células epiteliais. E essa deposição das partículas então acabam sendo presas por esse muco, e esse aparelho mucociliar transporta, sem a gente perceber, esse muco da periferia em direção à via aérea central, e isso leva então a um mecanismo importante de proteção e de defesa da via aérea, que é uma limpeza. Em algumas doenças pode haver deficiência desse aparelho mucociliar e ele pode estar comprometido, ou seja, ele está com uma função menor. Então, por exemplo, na fibrose cística isso acontece, na própria doença pulmonar obstrutiva crônica também tem uma diminuição da atividade desse aparelho mucociliar, e isso pode gerar então acúmulo de partículas poluentes na periferia, e pode ser importante para a obstrução da via aérea ou então para o desenvolvimento de alterações importantes. Então é fundamental a presença também desse sistema mucociliar, que é responsável pela proteção e pela própria limpeza da nossa via aérea, do nosso sistema respiratório, tá bom? E essa é uma imagem de microscopia eletrônica de macaco, que é muito parecido com a nossa, mostrando então as células ciliadas, que parece aqui um gramado, né, um capim, e as células não ciliadas, que são as células caliciformes, mostrando aqui então esses cílios que ficam, né, transportando esse muco, essas células ciliadas que ficam transportando esse muco da periferia para a via aérea central, e nós vamos deglutir esse muco sem perceber essa presença de muco. Então essa é a primeira parte dessa aula. Nós vamos então tentar identificar aqueles 3 grandes objetivos, e para poder aprofundar o conhecimento sobre essa primeira parte, que é estrutura e organização e função do sistema respiratório. Então, o próximo vídeo vai estar mostrando a segunda parte, que é para
atender aqueles outros 3 objetivos que nós comentamos lá no início da nossa aula, tá bom? Nós vemos no próximo vídeo então. Muito obrigado por hora, tá?